Muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa. Mais uma segunda-feira estamos aqui reunidos para falar das bem-aventuranças de Jesus. Em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, desejo boas-vindas a todos. Lembro que este trabalho é uma atividade em que o público também tem a oportunidade de participar e nós, então, desejamos a todos uma excelente noite, que possamos trocar nossas experiências, nossos conhecimentos e contamos aí com a participação de todos. Vou convidar a nossa colega Adriana para que faça a nossa prece inicial. Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento, finalizando essa roda de conversa com essa última bem-aventurança, mas com certeza iniciando a caminhada para procurar cada vez mais estes ensinamentos, entender estes ensinamentos que Jesus quis nos passar e principalmente colocá-lo em prática no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, no que vemos, no que ouvimos, no que falamos, Pai. Abençoa todos nós que estamos conectados com esses ensinamentos, que consigamos fazer deste último encontro, tirar deste último encontro benefícios abençoados para o nosso progresso. Iniciamos assim a nossa roda de conversa. Assim seja. Bom, pessoal, então, hoje, como a Adriana nos disse, hoje é o nosso último encontro, onde trataremos da 8ª bem-aventurança. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre o que já falamos, nessas últimas 7 semanas. Vou fazer aqui um pequeno resumo, para que em seguida a gente entre, então, na bem-aventurança desta noite. Bom, como nós falamos durante esse período de janeiro e fevereiro, as bem-aventuranças fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus lá no Sermão do Monte. E através destas bem-aventuranças, Jesus nos dá um caminho e define um estado de tranquilidade, compreensão, serenidade íntima, para que nós possamos enfrentar as dificuldades diante aí das situações que a vida nos apresenta com mais tranquilidade. A doutrina espírita nos auxilia muito neste processo. As bem-aventuranças do Evangelho não seriam tão bem compreendidas se nós não entendêssemos a imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Então podemos afirmar que com esse conhecimento podemos conceber uma criatura bem-aventurada, mesmo que ela esteja sofrendo hoje, ou tendo fome de justiça, ou sede de justiça. Então a doutrina espírita, por nos dar esses esclarecimentos da imortalidade da alma, fica bem mais fácil nós entendermos este processo aí de dor e de como encararmos essa situação. Essas bem-aventuranças, elas constituem um cântico de amor, de compaixão, principalmente dirigido aos nossos irmãos, a nós mesmos que sofremos. Renovam a nossa esperança e nos dão bom ânimo para seguir com alegria diante, então, dessas adversidades da nossa vida, do nosso mundo de provas e expiações. Durante estas 7 semanas, 8 semanas contando com hoje, podemos entender que a verdadeira bem-aventurança é a nossa integração com o espírito, do nosso espírito com o Criador. É a nossa necessidade de estarmos conectados com Deus e de seguir as suas leis. Hoje falaremos
sobre a última bem-aventurança, então, que será: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E isto está muito bem explicado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa bem-aventurança está registrada também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 5 a 7. Mas afinal, o que é misericórdia? Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico, e que ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Quando falamos em misericórdia, então podemos sim pensar em perdão das ofensas. E aí, aqui, nós poderíamos parar e falar aí mais um ano sobre como perdoar, se sabemos perdoar, se realmente perdoamos de coração ou da boca para fora. Quando falamos de perdão, sentimos algo dentro de nós que nos toca, porque com certeza temos alguma situação em nossa vida ou já tivemos alguma situação nela que precisamos de perdão e também precisamos perdoar. E será que nós sabemos perdoar? Realmente? Do fundo do coração? Nós realmente sabemos esquecer o que a criatura nos fez? Precisamos esquecer? Deixar de lado? Dar a outra face? Ou na maioria das vezes nós dizemos: eu perdoei, tá tudo certo, mas a vida há de devolver a ela tudo o que ela me fez, demonstrando dentro de si uma grande mágoa, um grande sentimento de necessidade até de vingança. Então aquele perdão foi da boca para fora. Quando nos dizemos misericordiosos e afirmamos que perdoamos, que sabemos perdoar, será que não é somente o verniz social, que queremos agradar aqueles que nos rodeiam, a instituição que fazemos parte, os nossos familiares e amigos? São reflexões que faremos essa noite, que são muito importantes, serão muito importantes, são, para a nossa vida. E nós temos que compreender que quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, ele está nos sinalizando também que nós precisamos de misericórdia e de perdão. Quando oramos e pedimos misericórdia aos homens na terra, perdão pelo erro que eu cometi, paz nesse mundo que ainda há guerras, paz na minha família, perdão, Senhor, não quero errar mais. Estamos contando com a misericórdia de Deus, com a misericórdia dos benfeitores, de que nos darão uma nova oportunidade, e contamos que eles entendam o nosso nível evolutivo. E como agimos então com aqueles que ainda julgamos e talvez não tenham a inteligência ou a moralidade que nós julgamos já ter? Então a vida, ela não pode ser entendida como uma via de mão única, onde eu só recebo. Isso é egoísmo puro. Nós precisamos ser misericordiosos para sermos dignos de misericórdia. Não somente dos benfeitores espirituais de Deus, mas também dos nossos irmãos. Ou será que já somos suficientemente inteligentes e temos uma envergadura moral tão grande que não precisamos mais de misericórdia de ninguém? Será que nos colocamos num pedestal, tomando uma postura de donos da verdade? Humberto de Campos nos diz
bem interessante essa passagem do Humberto de Campos, porque ele resume bem, né? Então ele nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia de visitação da luta e da dificuldade receberão apoio e a colaboração dos que necessitem. Essa síntese de Humberto de Campos também nos faz questionar se nos julgamos misericordiosos somente com aqueles que julgamos estar abaixo de nós. Será que conseguimos ser misericordiosos com os mais ricos, com os mais bonitos, com os mais bem-sucedidos? Ou será que o nosso orgulho ainda predomina neste sentido? Então eu inicio aqui a nossa roda de conversa perguntando para aqueles que participam conosco nessa noite, o que é ser misericordioso para ti? Vamos iniciar com essa questão e ao longo do debate a gente vai colocando outras questões e revendo o que foi falado aqui durante a minha pequena exposição. Vamos ver se já temos comentários. Quer começar, Fábio? Posso começar. Boa noite. O que é ser misericordioso para mim? Vamos começar vendo a origem da palavra misericórdia, que ela vem da miséria, e córdia, coração. Então é um coração miserável. Devemos ter compaixão pelos corações miseráveis. E o que é um coração miserável? É um coração cheio de orgulho, um coração com raiva, cheio de não perdão. Então, no momento em que temos compaixão por esses corações, as imperfeições alheias, conseguimos ser misericordiosos. E a compaixão, né, na verdade, ela é o sentimento de simpatia pela dor do outro, né? Só que não é só isso, é o desejo de amenizar essa dor. Então, na verdade, essa misericórdia, ela te traz a ação também, né, referente a essas criaturas. E como tu falaste, Aline, eu acho que o perdão, assim como tu tem que perdoar, os outros precisam te perdoar. Tu tem que receber esse perdão também. E eu acho que é aí que entra a grande chave de tudo. No momento em que nos colocamos como pecadores, como pessoas que realmente erram, tentamos acertar, estamos aqui hoje para isso, para buscar esse conhecimento, assistimos às palestras, né? Estamos em contato nessa busca do progresso. Mas quando temos a consciência que erramos, que somos falíveis, a falha do outro não se torna tão grande, ela não se torna tão agressiva, porque quantos erros a gente pode citar nossos dessa existência? Imagina aquelas que a gente não tem nem acesso. Então, se a gente considerar isso, o perdão com a outra pessoa é bem mais fácil quando a gente se coloca nesse mesmo patamar. Temos comentários aqui já, então. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o primeiro. Rejane Reis. Boa noite. A misericordiosa tem relação direta com a compaixão. E aí, São Paulo? Naturalmente que quando nós somos tomados por compaixão com relação ao outro e a nós próprios também, porque nós precisamos também nos amar. Nem sempre nós nos tratamos como deveríamos nos tratar. Mas com relação ao nosso próximo, naturalmente que precisamos sentir em nós a dor do outro. Isto é, ter empatia.
é se colocar no lugar do outro. É como no jargão popular, vestir o chinelo do outro e sentir como é que ele está caminhando. E naturalmente, como nós não queremos isso para nós, nós vamos de alguma forma propiciar algum recurso. Pode ser recurso material, pode ser um recurso de uma conversa, de um acolhimento, para que aquela criatura sinta-se um pouco melhor. Pelo menos sinta-se acolhida. Porque geralmente a criatura que está passando por dificuldades no campo da miséria humana, da fome, da sede, da falta de recursos, abandonada, desprezada, desprestigiada, ela quer ser acolhida. E muitas vezes ela não precisa de recursos para isso, os recursos amoedados. Ela precisa ser acolhida como um ser humano. Nós temos tanta dedicação muitas vezes aos animais de rua, somos dóceis para com eles, mas impiedosos com os nossos irmãos humanos. Ah, mas é mal cheiroso, tem mau aspecto. Mas o que tu esperarias que ele estivesse se apresentando para ti de forma diferente? Ele vive na rua muitas vezes. Então é preciso que a gente se coloque no lugar daquela criatura. Nós, muitas vezes, queremos fazer julgamentos, o que é equivocado. Devemos atender àquele momento ali. O que ela fez antes, deixou de fazer, não nos importa, isso é com a consciência dela. Importa é ver o que eu posso fazer por essa criatura agora. Como Jesus falava quando as criaturas iam até ele: que queres que eu faça por ti? E aí o necessitado declinava: quero isso, quero aquilo. E Jesus, na sua condição de espíritos de primeiríssima ordem, diria que a fé que ele tinha foi a propiciadora da sua cura. Sempre se colocando no lugar dos nossos irmãos, né? Acho que é a regra de ouro aí que a gente sempre tem que pensar, nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos. Bom, temos mais comentários aqui a respeito de misericórdia. A Karina Costa nos diz: misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. É ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia. É atender às necessidades e não apenas senti-las. Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. É bem isso, assim, Karina. É nós irmos ao encontro do nosso irmão que está necessitado. É se colocar, né, no lugar daquela pessoa e fazer acontecer. Não somente se tocar. Chegou o momento de nós realmente irmos e fazer algo pelo nosso semelhante. Empatia. Perfeito, Fábio. Se a gente não conseguir se colocar no lugar do nosso irmão, pelo menos já entender que ele é nosso irmão. Isso eu acho que já é um bom começo, porque a gente sabendo, para mim foi uma coisa bem difícil quando eu ingressei na doutrina espírita, quando se foi dito que todos somos irmãos, ou seja, aquelas pessoas maravilhosas, essas são boas de ter como nossas irmãs, mas aquele assassino, aquele traficante, aquelas pessoas que são menosprezadas pela sociedade também são. Então, se a gente consegue entender que todos são nossos irmãos, já começa a ficar um pouco mais fácil de ter misericórdia para com eles. É o que Humberto de Campos nos traz, né? Nós precisamos sermos misericordiosos e nos compadecermos de todos aqueles que estão com alguma dificuldade. Não somente daqueles a que julgamos estarem abaixo, vamos dizer assim, né, de nós.
Então, é um processo que nós temos que começar a pensar. Ter misericórdia com aqueles que nós julgamos estar abaixo de nós é mais fácil. Mas quando vemos alguém assim bem arrumado, num carro bem bonito, nós julgamos aquela criatura. Simples fato dela ter recursos financeiros nessa reencarnação. O que não significa que ela seja uma pessoa riquíssima de moralidade e de bons sentimentos. Então, nesse sentido, a gente tem que começar a pensar: será que eu sou misericordioso com o meu irmão, sim, que nessa reencarnação cometeu deslizes e está preso momentaneamente? Eu consigo ser tocado por isso? Eu consigo ter misericórdia daqueles que promovem a guerra? Isso é muito importante, porque até mesmo nas condições de guerra, nós precisamos entender que isso ainda é da nossa natureza, dessa perversidade que ainda está conosco desde os nossos primórdios. Portanto, precisamos ser misericordiosos com essas criaturas. Veja assim, a Aline toca num ponto desse amor. E, portanto, quando nós não temos amor pelo nosso semelhante, nós somos capazes de cometer muitas barbáries. E as guerras, elas estão nesta órbita da barbárie. Né? Portanto, é necessário que se tenha, de qualquer forma, um pouco de compaixão, de misericórdia para com esses irmãos. E nós muitas vezes tomamos um lado e já condenamos o outro. Não pode ser assim. Nós precisamos entender que cada um está no seu momento evolutivo. Se eu já não faço mais guerra, entre aspas, né? Porque muitas vezes nós guerreamos conosco mesmo por pensamento ou entre nós, né? Fazemos verdadeiros duelos por pensamento. Então, é necessário que a gente tenha misericórdia, porque o dia virá que nós necessitaremos da misericórdia divina. Muito bem, é isso mesmo. E nós ainda temos esta dificuldade nesse sentido de reconhecermos em todos essa necessidade mesmo, esse ponto em que precisamos de misericórdia. Todos nós, encarnados no planeta Terra, temos pontos a resolver, situações que nós temos que resolver, e todos sofremos, em pequeno ou em alto grau, né? Grande, depende. Tudo também é a percepção, mas todos nós temos questões e sofremos. A Jane Macedo nos coloca: misericórdia é quando enxergo todas as minhas imperfeições morais. E a partir daí acolho as imperfeições alheias, sem julgamentos. Legal. Porque tem uma passagem no capítulo 10 que é o cisco e a trave no olho. Daí eu sempre gosto de historinha, né? Então vou contar mais uma. Tinha uma mulher que lavou seus lençóis, suas roupas e estava estendendo. E a vizinha olhando pela janela, pelo vidro da janela. E falava assim: olha, mas que lençol sujo, como é que pode essa mulher lavar dessa maneira esses lençóis, né? E ela pega e todo dia observava ali através da janela a vizinha estendendo roupa e a roupa sempre muito suja. Até que um dia ela olhou pela janela e reparou que o vidro dela que estava sujo. Então essa parte do que nós costumamos sempre ver os defeitos nos outros e acabamos tendo dificuldade de reconhecer os nossos próprios defeitos. Isso que é o bom da doutrina espírita, mas é uma parte muito difícil da gente reconhecer, olhar para dentro de nós, reconhecermos que somos imperfeitos, que temos muitas coisas para melhorarmos, e no momento em que reconhecemos as nossas imperfeições, fica mais fácil de perdoar as pessoas que cometem as mesmas imperfeições que nós temos, as mesmas coisas que nós cometemos com as outras pessoas. Isso que a Jane nos traz é bem isso, né? Se eu reconheço em mim certa fraqueza, por que eu não consigo ainda ver no próximo que ele também tem certa dificuldade?
né? Então, bem interessante mesmo esse comentário da Jane. A Rejane Marçom nos diz: primeiramente, para ser misericordioso com o próximo, precisa ser, auto-indulgente, auto-benevolente, aceitando-se como imperfeitos que somos para poder ver o outro. Quando nós temos, vamos dizer assim, acho que foi falado antes, esse auto-perdão, esse reconhecimento de que somos criaturas que precisamos nos desenvolver. Não tem como eu ter misericórdia com o próximo se eu não tenho misericórdia nem comigo mesmo, né? Então, esse comentário também aí da Rejane enriqueceu bastante. Vocês têm algum comentário para fazer sobre isso? A criatura que não é misericordiosa é aquela que nós dizemos que tem o coração de pedra, ou não tem coração, porque ela não se condói com a dor do outro, ela não se deixa se sensibilizar, é um ser endurecido em si mesmo. Portanto, é necessário que nós trabalhemos a nossa concepção de caridade, de fraternidade, de compaixão, de misericórdia, de indulgência, de perdão, enfim, uma série de virtudes que estão íncitas em nós e que necessitamos de todo o esforço para que estas virtudes possam superar pouco a pouco as imperfeições que ainda estão conosco. Não é que nós vamos tirar as imperfeições e colocar no lugar delas as virtudes. Muito pelo contrário, é trabalhar as imperfeições até que elas se tornem virtudes. Perfeito. Muito bem. Então agora vamos ver que temos mais aqui comentários. Muito bom que o pessoal está participando. A Regina Bachmann nos diz: de onde vem um coração misericordioso? Por natureza, nosso coração é voltado para si mesmo e endurecido para outros. Então é uma pergunta: de onde vem um coração misericordioso? Por natureza, nosso coração é voltado para si mesmo e endurecido para outros. E aí, como é que nós adquirimos essa habilidade de sermos misericordiosos aí com os nossos irmãos? Poderíamos começar pelo egoísmo e pelo orgulho. O que vocês acham? Eu acho as chagas da humanidade. Na verdade, eu acho que é um equilíbrio entre dar e receber. E o orgulho a gente só recebe. A gente recebe o perdão, né? Nós estamos sempre certo. No momento que a gente consegue equilibrar esse dar perdão para os outros que são falhos, assim como nós recebemos, e através do auto-perdão também, porque não podemos desistir, que estamos nessa caminhada de progresso, eu acho que começa aí um coração misericordioso, onde a gente consegue equilibrar, tirando um pouquinho do egoísmo e colocando o dar e assim, tanto quanto a gente recebe. E tem tudo a ver com a nossa roda de conversa desse verão, né? As bem-aventuranças. O coração misericordioso tem toda uma escalada dessa montanha que nós estamos vendo o Sermão do Monte, onde precisamos ser resignados, precisamos ter fé, caridade, humildade, que são os pobres de espírito, simplicidade de coração, mansuetude, pacífico. E agora a gente consegue, com o coração limpo, com a mente desarmada, depois de subir essa escada, conseguir ser misericordioso, né? Ter o coração flexível, como o seu Paulo falou, né? E Kardec coloca essa como a última bem-aventurança, que estamos trabalhando no capítulo 10, né? Ou seja, a gente está lá no topo do monte, que através da misericórdia a gente vai conseguir agregar, na verdade, todas essas virtudes que foram trabalhadas até agora com a misericórdia, que consegue agregar a caridade, a fé, como o Fábio falou, né? Todas aquelas virtudes através desse movimento de amor para com o próximo.
e de perdão, né? O perdão também está altamente Só complementar ligado. uma coisinha. Olha que legal isso que a Adriana falou, que ela está no topo da montanha. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E a virtude do misericordioso é perdoar. Per vem de completo, total, e doar. Então, perdoar é doar. Além da misericordiosa, a caridade, trabalhar no bem, é o topo do cume. E essa doação, ela é feita primeiramente para quem quando exercemos o perdão? Para nós mesmos. Para nós mesmos. Né? Esse é um ponto que a gente tem que falar também. E as bem-aventuranças, da forma que está sendo apresentada, e pela forma que foi apresentada por Jesus, podemos depreender dali que é uma escalada. Isto é, essa subida no monte, né? Como a Adriana falou, no topo, essa última, mas nós começamos no sopé, nós começamos a nos preparar para subir. Pouco a pouco vamos trabalhando as virtudes, porque uma, para ser bem solidificada, é preciso exercícios, vários exercícios, por anos, até que nós possamos chegar a essa culminância. Até lá, cabe a cada um trabalhar a si mesmo e em si estas virtudes. As bem-aventuranças são os pilares que sustentam a Boa Nova. Tudo está baseado nessas bem-aventuranças. Tanto que Gandhi falou, se perdêssemos todo o conhecimento humano e restasse somente as bem-aventuranças, não teríamos perdido nada. Então, para ver a importância que é essas bem-aventuranças. Compreendendo assim que para que exercitemos as virtudes é necessário um conhecimento prévio e uma prática prévia, até que essa virtude fique solidificada em nós e possamos passar para outra. Muitas vezes a criatura ainda não é caridosa nem fraterna e já se condói e sai por aí dizendo que é misericordiosa. Nós notamos isso nas campanhas em que é mobilizada a população para ajudar determinado setor da sociedade humana que está passando por dificuldades ou uma pessoa específica. Mas é momentâneo, aquilo não é nosso. Nós realizamos porque nos solicitaram. Aquilo não saiu do coração. Nós fomos contagiados pela bondade, pela caridade coletiva e participamos. É um ganho? Sim, é um ganho. Porque nessas campanhas muitos ainda se tornam endurecidos e dizem de si para consigo mesmo na suvinice que estão. Tem tanta gente ajudando, a minha ajuda não será necessária. E não ajuda. É a questão do ir e não pensar por que foi. A criatura vai. A criatura faz porque sente algo tocar em seu coração. Então ela faz e não pensa muito. Ela não espera que alguém peça para ela e lhe convoque a fazer certa benevolência, né, certa atitude. A Karina nos diz o seguinte: quando reconheço a minha fraqueza, consigo ter a capacidade de ser mais tolerante com as fraquezas alheias. Perfeito, Karina. E a gente só consegue reconhecer as nossas fraquezas quando a gente começa a adquirir o hábito da reforma íntima, de se olhar, de se analisar, né? De chegar e dizer, poxa, por que certa situação está acontecendo na minha vida? O que eu posso ter contribuído para que a minha vida estivesse nesse ponto? Se não está bom, o que eu contribuí para isso? E aí há, então, essa reforma íntima que a gente tanto ouve falar e pouco praticamos. Então a gente só consegue ter essa clareza quando nos olhamos. O que eu posso melhorar? O que eu estou fazendo de errado? É só assim, porque se nós formos depender de elogios dos nossos amigos, a gente, né, se formos depender de opinião dos nossos amigos, nós só vamos ter elogios. É difícil o amigo que vai chegar e vai te dizer algumas verdades. Assim. Geralmente quem faz isso é o nosso inimigo.
E aí nós não lembramos nem de agradecer ele. Mas como é que ele faz isso aí? Ele faz geralmente com uma emoção muito negativa, e aí na maioria das vezes a gente não para pensar no que a criatura nos disse, e a gente só quer devolver aquela ofensa. Então que a gente consiga parar um pouquinho assim, quando nos sentirmos ofendidos com certa situação, que a gente pare e diga, opa, o que quer dizer? Pô, se aquela pessoa está me dizendo isso e ela não gosta de mim, será que tem alguma verdade nisso? Então são reflexões que a gente tem que ficar atento. E o que nós precisamos fazer aí, né, Aline? Pobre de espírito, que é o primeiro instrumento que nós trabalhamos. Temos que ser humildes. Se não formos humildes, não vamos conseguir olhar para dentro de nós e reconhecer essas imperfeições. E a nossa tendência é sempre reagir. No momento de receber uma ofensa, o nosso automatismo faz com que a gente reaja. Por exemplo, né, uma pessoa pisa no pé, tu diz, muito obrigado, eu sou cristão e estou muito agradecido a ti. Né? Não, é uma coisa, não é provável e não é sincero. Então, o perdão, ele tem que ser sincero, ele tem que vir de dentro, não pode ser esse perdão forçado de... E no capítulo 10 fala sobre o esquecer, né, as ofensas. E esse esquecimento não é que vai sair, né, não, nem penso, a fulana te fez aquilo, não sei, não me lembro mais, não é nem isso, né. Eu acho que na verdade o esquecimento é a gente olhar aquela situação e não ter mais nenhum ódio, nenhuma mágoa daquela situação e realmente tirar coisas positivas daquilo que nos passou. Porque como a Aline falou, muitas vezes é o teu inimigo. Tem uma historinha de uma menina que ela chegou indignada do colégio e disse pro pai dela, né? Pai, fulana me chamou disso, daquilo, disse que eu sou egoísta, que não sei o que, tal. Aí o pai chegou para ela e disse assim, mas filha, o que ela falou é verdade? Quando o pai falou isso, porque ela achou que o pai ia, né? Nossa, mas como isso? E quando ela recebeu essa pergunta do pai, ela parou e disse assim, olha, tem coisas que é verdade e tem coisas que não são. Aí o pai dela disse, então tu faz assim, o que é verdade, trabalha para melhorar, e o que não é, perdoa. E aí entra o perdão, né? Vamos ver mais comentários aqui. Arlete Romano. Precisamos nos tornar pobres pelo Espírito. Perfeito, Arlete. Assim, o Fábio colaborou também ali, fez esse link, então, dessa última bem-aventurança na questão da misericórdia, com nos tornarmos pobres pelo Espírito, no sentido de nos tornarmos mais humildes e receber, então, de uma maneira adequada as críticas aí para evoluirmos. A Regina nos diz, normalmente quem ama fala a verdade. Quem ama verdadeiramente, mas o amor que temos ainda aqui na Terra, às vezes ele está muito envolvido com o apego, com a necessidade de agradar, né? Então assim, o amor verdadeiro realmente, ele vai ter ali críticas construtivas e nós vamos ouvir, mas na maioria das vezes estamos ainda envolvidos pelas conveniências do dia a dia. Eu poderia trazer uma reflexão a respeito da amizade. Nós temos que entender que aquele amigo que nos fala a verdade e que nos coloca no nosso lugar ou na nossa posição, esse é o melhor amigo que nós temos. Agora, aquele outro que passa a mão para os nossos ombros e nos desculpa sempre, não, tudo bem, quem não erra, isso e aquilo, né? Dando uma de bonzinho, esse é falso amigo. Porque se ele fosse amigo, ele nos corrigiria. E aquele que não quer ver nós crescer, nos evoluir, é esse que passa a mão no nosso ombro e minimiza os nossos erros. Então, agora, isso tem maneiras de dizer, não estou falando de uma forma rude aqui, mas tem maneiras da gente conversar com a pessoa, maneiras sociais, educadas para dizermos ao outro o que ele deve melhorar, o que não deve fazer.
É nesse sentido. Tá? Então, para que a gente entenda que não só os nossos inimigos nos apontam os dedos, mas também os nossos amigos sinceros, eles apontam os dedos. Porque o amigo sincero quer nos ver bem, quer nos ver feliz, quer nos ver crescer, evoluir, progredir, quer nos ver vencedores sobre nós mesmos, principalmente. E isso é ter misericórdia, quando conseguimos chegar num amigo e falar de maneira adequada, sem agressividade, os pontos que a criatura pode melhorar. Então isso aí sim é uma forma de termos, né, exercermos a misericórdia. E que coisa linda que as bem-aventuranças, e também a mansuetude. No momento em que deixamos de ser passivos a ponto de não falar, ou raivosos da maneira de falar errado para um amigo, falamos da maneira mansa, doce, da maneira certa, que ele absorva sem se ofender. Não, e a importância da humildade, porque se um amigo fala as verdades que precisamos ouvir e nós não temos essa humildade, ele pode se tornar um inimigo, né? Tamanho o nosso orgulho, que muitas vezes tocam exatamente nas nossas feridas e a gente não tem a humildade para baixar a cabeça, olhar e até dialogar em relação a isso. Mas se a gente não tiver essas bem-aventuranças, essas virtudes que as bem-aventuranças nos trazem bem solidificadas, como disse o seu Paulo, fica difícil da gente conseguir levar essa misericórdia de um lado positivamente, né, na nossa vida. E Jesus foi muito didático, né? Façam isso e receberão isto. Sejam puros de coração e verão a Deus. Sejam pacíficos e serão chamados de filhos. Sejam mansos e herdarão a terra. Então, uma coisa liga a outra, ele foi muito prático. E está ligado à lei de causa e efeito. Perfeito. Nessa questão aí que a gente fala da amizade, né, ou seja, até de familiares, geralmente a pessoa fica muito preocupada que a criatura ali que vai ouvir não vai receber aquilo de uma maneira adequada. Então ela não fala. Por isso que na maioria das vezes a gente aprende pela dor e não pelo amor. Que bom quando nós conseguirmos tanto falar como ouvir as críticas e pelo lado do amor, né? Que a gente não precise estar ali numa discussão ou ouvir certas coisas que não precisa. Às vezes é mais fácil a gente que complica. Temos mais comentários aqui. A Jane Macedo nos diz: se não nos sentimos ofendidos, não temos necessidade de perdoar. Concordam com a Jane? E aí entra o orgulho, né? Porque muitas vezes a gente leva as coisas tudo pro pessoal, né? Aquelas coisas que realmente todos têm. Tudo que é falado, o que foi falado aqui hoje, o que falamos nas palestras doutrinárias, tudo serve o chapéu para nós, a maior parte das vezes. E isso, se a gente leva de uma maneira positiva, não tem o porquê de perdoar. Não, né? Eu tive uma conversa com um amigo e ele me disse que eu sou orgulhosa. Eu não tenho porquê perdoar se aquilo não me é uma ofensa, se aquilo não me agride. Mas é difícil, porque aí entra, mais uma vez, a humildade, a mansuetude, né? Entra toda a fé de acreditar que estamos aqui num progresso, que tem algo bem superior a nós, que estamos galgando a isso. Então, é fundamental esse comentário aí da Jane. Às vezes nós não temos o que perdoar. E a pessoa às vezes pensa que está nos ofendendo e ela não está nos ofendendo. Porque a gente não está mais preocupado com aquilo. Não está sintonizado com aquela situação. Não está mais sintonizado com aquela situação, né? Imagina se os nossos benfeitores fossem se ofender com a gente toda vez que a gente não lhe desse ouvidos, ou não seguissem os seus conselhos, fossem ficar magoados, fossem ficar chateados. O que seria de nós? Basta que nós consultemos quantas vezes nós magoamos os nossos pais. E quantas vezes eles se sentiram ofendidos pelas nossas traquinices? Quase nenhuma das vezes.
porque eles nos amam e tudo que eles fizeram foram para nos corrigir. Também assim nós agimos com os nossos filhos, nós agimos com os nossos amigos, com esses que estão conosco na caminhada evolutiva, dessas criaturas que cruzam o nosso caminho todos os dias. Então é necessário que nós relevemos, não fiquemos tão cheios de si a tal ponto, cheios de si quer dizer orgulhoso, ao ponto de menosprezar uma advertência. Porque ele enxergou isso em nós. Talvez nós não tenhamos percebido, mas o outro percebeu. Deveríamos, se já tivéssemos a humildade, agradecer. Obrigado pela tua observação. Vou trabalhar essa questão em mim. Mas a nossa prepotência fala mais alto, infelizmente. Seguindo nessa bem-aventurança, porque o tempo passa rápido e faltam 15 minutos para o fim do nosso encontro, né? É verdade. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Eu gostaria de questionar o público que nos assiste e aos colegas aqui também. Nós precisamos de misericórdia? Em que momento nós precisamos de misericórdia? O que será que Jesus quis nos dizer quando ele nos recomenda que fôssemos misericordiosos para termos essa misericórdia? A quem ele estava se referindo? A todos nós. Veja assim, todos nós somos carentes de misericórdia. Todos, absolutamente. Vejam, nós estamos vestindo um corpo que é perecível. E que para vestirmos esse corpo, nós tivemos a ajuda dos benfeitores. Lá no nosso planejamento reencarnatório e no planejamento da reencarnação e na gestação. Feito o parto, alguém nos deu o primeiro banho. Vamos trabalhando a vida toda, sendo ajudados uns pelos outros. Nós só estamos aqui porque alguém, em algum momento, desenvolveu uma tecnologia que pudéssemos estar interagindo com as pessoas fora da nossa sede. Só estamos aqui porque alguém, em algum lugar, está sustentando a produção de energia elétrica, para que tenhamos a energia suficiente para trabalharmos. Só estamos aqui porque alguém facilitou o nosso dia de hoje. Tivemos que tomar um carro, um ônibus, alguém trabalhou para isto. Se viemos de carro, nós tivemos que abastecer esse carro. Alguém se dignou a produzir combustível para isto. Então vejam, se nós não reconhecermos essa nossa necessidade premente, não podemos ser misericordiosos. Agora, a partir do momento que nós reconhecemos que nós não poderíamos viver sem a mão do outro, aí sim. Só estamos alimentados porque algum produtor, agricultor, produziu o alimento e alguém trabalhou ele para que ele fosse adequado à nossa ingestão. Então nós precisamos agradecer. Ser misericordioso é reconhecer a nossa natureza de necessidades no campo físico e no campo espiritual. Quando desencarnarmos, vamos ter que ser assistidos por benfeitores. Porque senão vamos ficar perambulando por aqui e por ali. Até que um desses benfeitores diga: ô Paulo, te dá conta, tu já desencarnou. Vamos fazer um exercício para tu ter essa certeza? Eles vão nos propor isto. E aí a gente vai se dar conta. Isso foi por quê? Porque alguém se tomou de compaixão para comigo. Me tirou daquela ilusão que ainda vivia na matéria densa e ainda guardando esses ecos, perambulo por aqui. Então é necessário que nós entendamos que estamos no mundo para desenvolver solidariedade. Muitas vezes essa solidariedade nós recebemos ou nós fazemos sem perceber, mas é necessário que façamos reflexões a respeito. E essa solidariedade que nós estamos no mundo, como o seu Paulo comentou, para fazermos, que temos oportunidade diário
não deixa de ser uma contabilidade que temos com a providência divina. Que todo bem que nós fizemos hoje está atenuando um pouco dos nossos débitos de vidas pretéritas. Então, a misericórdia divina é tão boa, tão perfeita, que Deus, na lei de causa e efeito, temos a lei de ação e reação da física, que Deus, na lei de causa e efeito, além da ação e reação, ele acrescenta o tempo, que se nós temos um débito tão grande em vidas pretéritas e somamos créditos pequenininhos nessa encarnação, ele nos dá a misericórdia dele e deixa nós pagar em 200 vezes no hipercardio, assim, pingadinho em várias reencarnações. Essa é a misericórdia divina, ele nos dá a oportunidade de ir pagando as nossas falhas, e nós sabemos que o amor move uma multidão de pecados. Então, a misericórdia divina nos dá essa possibilidade de ir pagando em prestações suaves as nossas dívidas e nossos débitos. É quebrar o ciclo, né, do ódio, da violência, do rancor, da mágoa, e iniciar o ciclo da misericórdia, do amor, da caridade. É o progresso, né? É a gente conseguir sair do orgulho, do egoísmo e entrar nessas bem-aventuranças na nossa vida. Então, bem-aventurados, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente pode trazer aí a questão da causa e do efeito. Porque se eu sou misericordioso, eu também reconheço que preciso e terei a misericórdia, seja dos espíritos que nos orientam, nos esclarecem, desencarnados, assim como dos espíritos que nos acompanham nesta jornada encarnados. Então, como foi bem colocado aqui, não somente da espiritualidade superior nós precisamos de misericórdia, nós também necessitamos dessa misericórdia daqueles que nos acompanham neste tempo, nesta dimensão, nesta reencarnação, nesta existência, né? Então, e aí eu coloco aqui mais uma questão. Por que é tão difícil nós praticarmos a misericórdia com aqueles que julgamos estar acima de nós? Ou muito abaixo de nós, que cometem erros, ou que já estão num nível financeiro ou intelectual muito acima de nós. Por que ainda é tão difícil isso? Pelo orgulho. Essa é a chaga da humanidade. E o orgulho é que nos faz refletir dessa forma. Refletir no sentido de que sou banhado por uma luz e reflito ela, né? Recebo uma energia e reflito essa energia para o meio. Portanto, quando toca no nosso orgulho, naturalmente que isto faz com que a gente se magoe ainda mais, porque ainda a gente não se perdoou. Nós ainda não somos humildes, ainda não sabemos compreender que cada um de nós está na escala evolutiva atendendo os desígnios de Deus. E se Ele me colocou nesta situação, é porque eu preciso ali desenvolver as minhas habilidades para merecer uma situação diferente. Veja assim, Deus não elege ricos e pobres. Ele dá oportunidades para as criaturas exercer a riqueza e a pobreza. Deus não dá o poder para todos, o poder temporal, mas oferece a possibilidade de alguns ascender ao poder para que façam bom uso desse poder. Outros que estão sob o poder de alguém se rebelam porque queriam estar na posição do outro. Tudo porque ainda somos orgulhosos e não somos humildes o suficiente para compreender que os desígnios de Deus são exercícios propostos por Ele para a nossa evolução. E devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, Jesus nos ensinou, né? E muitas vezes alguém comete uma ofensa, nós achamos que perdoamos aquela criatura e falamos assim, baseado na lei de causa e efeito. Não precisa se preocupar. Deus vai fazer com que ele pague no futuro e eu vou assistir de camarote.
Então, que perdão é esse aí, né? Que perdão sincero do fundo da alma é esse perdão. É uma coisa que tem que ser trabalhada, tem que ser praticada sem julgamento. Sem julgamento, se a pessoa é rica, se ela é pobre, porque se todos nós tirarmos as vestes, somos todos exatamente igual. O sangue do rico, o sangue do pobre não tem nenhum componente químico que diferencia um sangue do outro. Então não existe diferença nenhuma. É como o seu Paulo falou, puramente o nosso orgulho e o nosso egoísmo que nos impedem de fazer esse tipo de prática no bem. Perfeito, Fábio. Que possamos então nos lembrar dessas bem-aventuranças que estudamos durante esse período e que precisamos sim da misericórdia dos nossos irmãos, dos espíritos que nos assistem, e que possamos a cada dia sermos mais misericordiosos no nosso lar e na nossa família. Eu passo a palavra ao nosso presidente, Paulo Salerno, que vai nos falar e fazer o encerramento desta atividade. Naturalmente que nós, nesta busca constante de evolução, ainda não sabemos perdoar. Nós que aqui estamos proferindo essas palavras, cometendo gafes e equívocos, porque a nossa natureza ainda é de imperfeição. E precisamos compreender isto. Nós nos esforçamos para bem nos apresentar na sociedade, para bem agirmos com as criaturas, mas também carregamos conosco muitas imperfeições. E elas, como fazem parte de nós, irão se apresentar aqui ou ali em determinadas circunstâncias, justamente para que isso se torne evidente e nós possamos, em sendo evidente esta exposição de uma imperfeição, trabalhá-la. Então a doutrina espírita nos ajuda a compreender, nos ajuda a fazer o exercício da transposição das imperfeições para as virtudes. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Significa dizer, não é a criatura perfeita, é a que está a caminho. A doutrina espírita não é um fim, é um meio. É um meio que Jesus nos apresentou para que nós nos reformemos, para que nós nos transformemos em criaturas melhores. E as bem-aventuranças vão nos facultar essa melhoria, vão nos facultar o exercício desse aperfeiçoamento. Quero também agradecer a todos vós que participaram conosco, nos incentivando através das suas participações, a fim de que tivéssemos ainda ânimo para trabalhar. Essa equipe que aqui está, sou muito grato a ela, porque no mínimo há 10 meses eles vêm estudando, se preparando, programando, para que esses encontros das segundas-feiras fossem levados a efeito. São irmãos dedicados, que superaram muitos obstáculos, que tiveram que recorrer a muitas horas de estudo. Então a casa tem uma gratidão para com eles. Movimentaram as nossas percepções, eles trouxeram questionamentos, eles apresentaram as suas conclusões, decodificaram, por assim dizer, as bem-aventuranças para que nós pudéssemos entendê-las e trabalhar elas em nós. Então esta equipe está de muitos parabéns. Se não fosse mais, eu poderia dizer que o sucesso não é do indivíduo, mas é da coletividade. Somos aqueles que colaboramos para a melhoria. Se fosse um trabalho de uma única criatura, teria uma expressão muito acanhada. Mas como é um trabalho de uma equipe, ele se torna mais evidente e, portanto, com maior oportunidades de esclarecimento. Parabéns a todos que participaram conosco e parabéns a todos
que esforçaram-se durante esses, no mínimo, 10 meses, segundo a minha ótica, para que tivéssemos esse trabalho aqui sendo apresentado e enriquecendo-nos, e enriquecendo tantos quantos outros irão assistir ainda, porque todo esse material ficará disponível no YouTube e no Facebook da nossa Sociedade Espírita. Portanto, muito obrigado a todos vós. Então tá, nós que agradecemos, foi um prazer estar aqui com vocês, que já comecemos a trabalhar misericórdia dentro desses 8 encontros que tivemos, com algumas coisas, com alguns deslizes que tivemos, mas que com certeza foi de coração, foi o nosso melhor que apresentamos aqui. E para encerrar então com a nossa prece final, já agradecendo, como o seu Paulo falou, a todos os participantes, eu recorro à prece do Pai Nosso, que é comentado no capítulo 10, a parte do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no capítulo 28 tem toda essa oração do Pai Nosso explicado frase a frase, que muitas vezes a gente fala essa oração e de repente não tem nem a noção da grandiosidade que ela nos expressa. Mas que agora, através da conexão com a espiritualidade, com todas essas bênçãos que aqui estamos recebendo, façamos essa oração do Pai Nosso de coração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos e até o próximo encontro de verão.